Todos amam a história, a evolução, o desenvolvimento, todo o sofrimento que o Rudolph Creionete passou. Mas você já se perguntou o que aconteceu antes do Rudolph vir para esse mundo? Qual é a história que levou tudo a acontecer na série? O que responde algumas perguntas, por exemplo, como da onde vem o Hitogami? Por que o Ostrich está sempre preso naquele loop temporal? Como que os pais do Rudolph se conheceram, ficaram juntos, tiveram ele, né? E por que nas outras linhas do tempo o Rudolph nunca existiu, como o Ostrich já falou dentro do anime? Bom, família, chegou o momento de você saber e entender sobre isso tudo. Eu vou te dar todas as respostas e ainda mais do que isso. Então fica aqui comigo pra gente conferir isso tudo junto. Já capricha naquele like e vamos nessa! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, hoje a gente vai voltar muito tempo no passado. Mais de 100 mil anos atrás, para a Era dos Deuses, né, ou dos tempos antigos. Segundo a lenda diz, em tempos não registrados ali, tinha um Deus criador que ele criou o mundo. O mundo estava totalmente desequilibrado depois da criação dele. E o Deus criador decidiu criar mais 5 mundos diferentes e colocar eles juntos. Foi assim que o mundo das 6 faces foi criado. Só que o problema é, antes da morte dele, o Deus criador ele criou 6 deuses e encarregou esses 6 deuses de governar cada um desses mundos específicos. E as palavras que ele deu ali foram justamente para o Deus humano, Deus demônio, Deus do mar, Deus do céu, Deus dragão e o Deus das feras, né? Esses mundos eram isolados, inclusive, por barreiras, para que não houvesse choques entre os mundos e não tivesse problema entre ninguém, tá? Apenas os deuses poderiam passar por dentro dessas barreiras aí, indo de um mundo para o outro e tal, mas sem muitos conflitos. E galera, por 80 mil anos, os mundos permaneceram isolados, com todos os habitantes inconscientes, inclusive, da existência de outros mundos. A galera que morava ali não sabia que existiam outros deuses ou outros mundos. O primeiro deus dragão, então, se casou com Lunaria, filha do deus humano, filha do Hitogami, sacou? O primeiro deus dragão, ele encontrou o Laplace, que viveu ali no limite do mundo, e adotou ele como seu filho. O Ostrich também, filho do Deus Dragão, nasceu depois disso daí, e um dos 5 generais do primeiro Deus Dragão, Dora, deu à luz a Perugius Dola naquela época. Lunaria, cara, era uma pessoa que, pô, era completamente apaixonada pelo Deus Dragão. Só que por conta dessa troca, né, era filha do Deus Humano, ela foi morta pelo Hitogami, o que enfureceu o primeiro Deus Dragão. E ele entrou na fúria, mano, completa. O Deus Dragão ele conseguiu destruir a barreira mundial e aí começou a procurar o assassino ali da esposa dele. As coisas começaram a complicar a partir daí, porque em meios de 20 mil a 10 mil anos atrás, as guerras de Deus começaram. Essas guerras elas começaram primeiro quando o Deus Dragão ele declarou ali a guerra contra 4 dos 6 mundos para procurar quem assassinou a esposa dele, a Lunaria. Evidências começavam a apontar para as conspirações dos 4 mundos diferentes que resultou no assassinato dela. E então o Deus Dragão, cara, ele e 5 generais dragões começaram um massacre no mundo das bestas, depois foi para o mundo do oceano, depois o mundo do céu e finalmente o mundo dos demônios. Cada vez o Deus Dragão começava a enfrentar e matar um dos deuses, enquanto os generais dragões ali, eles cometiam genocídio nas populações mundiais. Eles começavam a acabar com todo mundo. O Deus Dragão com o exército dele aniquilou todos os outros mundos, até que só o mundo humano permanecesse, cara. Aí o Deus humano, então, abriu uma fenda para permitir que os sobreviventes desse mundo escapassem para o mundo humano. Então assim, quando o Deus Dragão decidiu invadir o mundo humano também depois disso, porque ele não ia deixar barato, ele ia querer de qualquer forma destruir todo mundo, os comandantes dragões começaram a se rebelar contra ele. Uma grande luta aconteceu e 5 dos generais dragões traíram o Deus Dragão, mano. E a batalha acabou sendo terminada numa derrota mútua. O Deus Dragão foi morto pelo Hitogami no final das contas. Só que antes da morte dele, ele conseguiu enviar o Ostrich, o filho dele, para o futuro, para que ele conseguisse derrotar o Hitogami lá no futuro. O Rei Dragão, o demônio Laplace, um dos 5 generais dragões, recebeu uma missão do Deus Dragão também, de reunir o conhecimento sobre todas as técnicas de magias conhecidas, arquivar eles e dar para o filho dele quando ele chegasse 10 mil anos no futuro. Só que o Laplace ele também conseguiu então escapar para o mundo humano. E com o mundo dragão em colapso, ele começou a vagar pelo mundo dos humanos como o último Deus Dragão, o da 2ª geração, digamos assim. A lenda afirmava que todos os mundos, menos o mundo humano, foram destruídos. Só que pelo menos o mundo vazio ainda existia. Então vamos lá, cerca de 10 mil a 8 mil anos atrás, os sobreviventes dos mundos destruídos foram migrados para o mundo humano. E isso levou a conflitos
Por eles terem ido pra lá, mano, a segregação entre as diferentes raças começou a acontecer. Isso aí era considerado a Era do Caos, inclusive. A diferença de raças do mundo humano começou a simplesmente criar várias lutas e tal, elas se misturando e tal. E eventualmente cada raça começou a viver separado, em lugares diferentes desse mundo. Só os humanos e os demônios continuaram a brigar. Daí o Laplace começou a estudar técnicas de feitiços para derrotar o Hitogami com o objetivo de um dia ensinar essas paradas pro Ostrich. E aí passamos-se mais 1000 anos. 7000 anos atrás, então, foi quando foi dado o início da primeira guerra humano-demônio, cara. Os demônios, liderados pela Kishirika, lutaram numa guerra de 1000 anos contra os humanos para poder assumir o controle desse mundo. E aí, depois dos 1000 anos, agora entrando nos 6000 anos atrás, cara, a humanidade, liderada pelo herói Ares, foi lá e venceu a guerra, derrotando 5 reis demônios e a imperatriz demônio Kishirika. E isso durou por 500 anos. Porque em 5500 anos atrás, os humanos escravizaram muitos demônios. Eles continuaram travando guerras contra as outras raças, uns contra os outros ali, num período de cerca de 500 anos, irmão. Foi muito tempo de guerra. E depois disso, então, passando-se 500 anos, depois uns 5000 anos atrás, a Kishirika reviveu. E quando ela voltou, ela já se aliou com a raça das feras e a raça do mar, iniciando a segunda grande guerra humano-demônio, liderado pela Kishirika também. Os demônios com essa aliança, cara, eles conseguiram encurralar os humanos, chegaram a um ponto absurdo. E olha que essa batalha durou 800 anos, tá ligado? E lá pro ano 4200 antes da história atual, um Cavaleiro Dourado, Aldebaran, deus da luta, apareceu e virou essa maré da guerra. No final, o ataque dele acabou perfurando, criando um enorme buraco ali no grande continente, o que formou o mar, e devido a esse continente ter sido destruído ali, né, foi surgindo o continente central e o continente dos humanos. O deus lutador era um discípulo do Hitogami, e a batalha final dele, inclusive, foi contra o Laplace, e ele fez com que a alma do Laplace se dividisse exatamente no meio, fazendo com que ela perdesse suas memórias ali e fosse dividida em 2 indivíduos diferentes. O deus da técnica Laplace, que buscava derrotar o deus dos humanos, e o deus demônio Laplace, que odiava os humanos. Ao mesmo tempo, a armadura Fighting God também foi totalmente quebrada e caiu no fundo do oceano. E aí a segunda grande guerra humano-demônio terminou. A lenda popular afirma falsamente que o Aldebaran lutou contra Kishirika, tá? Não contra o Laplace, mas isso não aconteceu. Com base no testemunho do Randolph, que apareceu pra gente lá no capítulo 210, a identidade do deus lutante ali na última batalha pode ter sido até o Badgad. E também não é certo se o Aldebaran, da lenda, e o deus lutador, no final das contas, se referiam à mesma pessoa. Poderia ser 2 indivíduos diferentes, mas isso também não foi explicado. Mas beleza, passando agora para 4200 até 1000 anos atrás da história, começou um tempo de paz, mano. Os seres humanos gradualmente começaram a segregar ali os demônios no continente dos demônios, bloquearam eles lá e os demônios lutavam sempre para ter recursos. A população deles começou a cair muito por conta disso. E 1000 anos atrás, nasceu mais uma vez o deus demônio Laplace. O Laplace, ele conseguiu unir as tribos que estavam em guerra e conquistar o continente demoníaco. Ele foi aliado, inclusive, às raças de fera e à raça do mar, lançou um ataque ao continente central, e aí 500 anos atrás a gente teve o início da Guerra de Laplace. Rapidinho, ele começou a ganhar controle ali da parte norte, da parte sul, invadiu o oeste em várias direções diferentes. E aí nós tivemos o fim de tudo cerca de 400 anos atrás, quando foi intitulado o ano K0. Os 7 heróis, eles persuadem a raça marítima, levando eles ao bloqueio do mar e também se aliaram às bestas, mantendo como reféns os filhos dos chefes das famílias. O último país humano restante agora, o Reino de Azura, colocou todos os esforços num ataque final. E os 7 heróis, liderando a Ordem Sagrada dos Cavaleiros de Miris, né, eles foram lá e a raça de besta num ataque à Fortaleza de Laplace, junto com eles. Só que nessa batalha final, 4 dos 7 heróis acabaram morrendo, deixando o Deus Dragão Upen, a primeira geração do Deus do Norte Kalman, o Rei Dragão blindado Perugius também, mas os aliados próximos do Laplace foram completamente aniquilados. E enfim, o Laplace foi selado. Mas todo mundo diz que ele vai voltar mais pra frente. O Ruijerd, por exemplo, ele também ajudou os heróis durante essa batalha final. E aí, a guerra terminou. Mas de acordo com a lenda, cara, o papel do Ruijerd foi mencionado por ele mesmo e pelo Perugius também. E aí nós entramos depois nos anos do Rei Blindado. O fim da Guerra do Laplace marcou o início de um calendário diferente, o calendário do Dragão Blindado. Os anos agora, todos eles tinham um K e depois um ano. Então assim, os novos tratados de paz foram formados, que a discriminação inclusive contra os demônios era proibida a partir disso.
E aí tudo durou por 100 anos tranquilamente. Lá no K100, então, no ano K100, o reino do Rei Dragão sobe ao poder do sul do continente central. Mais 100 anos depois, no K200, o reino de Sharion se aliou ao reino do Rei Dragão com a sua hegemonia total. Em K330, lá no inverno específico, tivemos uma outra parada, o início do ciclo do tempo do Ostrich. Ele não imaginava que fosse acontecer, mas é justamente quando ele aparece numa floresta sem nome na parte do norte do continente central, destinado a combater e derrotar quem? O Hitogami, que a gente já comentou aqui. E se ele morrer, ele volta para o mesmo ciclo de novo, até que ele consiga derrotar o deus humano. Inclusive, isso acontece várias vezes na história já. Tanto que o Ostrich mesmo já disse que todas as vezes da história que ele já viveu nesse mundo, ele nunca tinha visto o Rudeus nessa história aí. Porque o Rudeus veio pra cá por conta de uma fenda temporal criada lá, né? Porque o primeiro filho da Zenith, na verdade, e do Paul, era pra ter vindo morto. Ele já nasceu morto. Então assim, meio que a alma do Rudeus entrou num corpo morto. E acabou que ele ficou vivo. O primeiro filho dos dois, tanto da Zenith quanto do Paul juntos, deveria ser só a Norne. Ela era a única filha que eles tinham. E o Rudeus não existiria. Mas agora a linha do tempo foi toda mudada por conta do Rudeus estar ali. Mas beleza, no ano K373 tivemos aí o nascimento da Roxy Mirgurtia, né? E logo em 87, em K387, a Roxy deixou a aldeia dela para poder estudar mais. Ela se tornar uma aventureira, que era o que ela queria, né? Para conseguir um dinheiro, para deixar o continente dos demônios, aonde ela se juntou ao grupo de Hikarisu Gang, com o Dale também, Nokupara e também o Blaze. Só que esse grupo aí se desfez depois da morte de um dos membros, e aí ela ficou com o Blood Kent lá por um tempo, um outro grupo. Até que o Kent deu a ela uma carta de recomendação para ela ir para a Academia Mágica de Honoa. E aí pulamos mais um ano para K338, aonde nasceu no outono o Paul Greydad. Sim, mano, o Paul é mais novo do que a Roxy, tá ligado? Por incrível que pareça, ele é. Em K390, um pouquinho depois, nasceu na primavera Zenith Greydad também. Ela já cresceu seguindo uma religião da igreja de Myris ali, onde nunca quebrava as regras, tirando boas notas, tinha um apelido lá de Myris como um jovem padrão, só que quando a Zenith completou 15 anos de idade, ela se rebelou contra os pais, fugiu de casa, virando assim as costas ao caminho que ela tinha que seguir, né, o caminho nobre do negócio, um casamento arranjado lá com uma família de outro conde Myris. Enquanto ela tentava encontrar um emprego como curandeira, ela foi uma aventureira solo por um tempo. Só que ela era frequentemente enganada com uma grande quantidade de dinheiro que a galera, mano, não dava pra ela, né, por causa do pouco reconhecimento que tinha sobre quão caros eram os curandeiros. Enfim, ela foi usada como escudo dos humanos contra monstros e mais tarde foi salva pelo Paul, que se tornou um aventureiro também por conta de uma briga que ele teve com o pai dele e ele tinha abandonado tudo, né, mas virou um aventureiro. Ela então se juntou ao grupo do Paul, que era os Presas de Lobo Negro, né, como curandeira, e ela passou muito tempo nesse grupo. Só que aos poucos ela começou a se apaixonar pelo Paul e queria se casar com ele. Só que o Paul, cara, mulherengo, que frequentemente dormia com várias mulheres ali, cara, ela não queria estar com alguém assim, ela não se sentiria bem com isso. Então ela disse a ele que se ele prometesse ser fiel a ela, ela dormiria com ele, não teria problema, porque ele também queria dormir com ela, né? Com o que ele acabou concordando. Só que ela ainda pensava que se o Paul não cumprir essa promessa, ela simplesmente desistiria e abandonaria ele. Aí passamos mais um pouco do tempo pro K401, onde a Roxy se matriculou na academia, né, e de fato, na universidade agora, e mais tarde foi pra Sharion para se tornar uma estudante da academia. Ela atingiu o rank avançado de magia da água lá dentro, e aí a Roxy se tornou uma aluna de Ginas Halfas, né, e se tornou também a Santa da Água. Depois de se formar, a Roxy simplesmente deixou a academia sem dizer uma única palavra, né, ao professor, e foi direto pro Reino de Azura, onde ela estava buscando um emprego para se tornar mais independente. Lá era onde ela ia conhecer o Rudeus no final das contas, né, mais pra frente. E aí em K405, 2 anos depois disso, nasceu a Aerys Boreas Greydad. E pulando pra K407, pouco depois de engravidar, que a Zenith já tinha engravidado do Paul porque eles ficaram juntos, né, ela ficou extremamente inquieta e ela não sabia o que fazer, já que, tipo assim, ela não tinha pensado que o Paul cumpriria a promessa dele. Só que o Paul foi homem, pelo menos por aquele momento, né? Ele foi lá e assumiu a responsabilidade, porque ele engravidou ela e casou com ela. E aí os dois se aposentaram das aventuras, né? Porque não fazia mais sentido pra eles, agora que tinham um filho. Se estabeleceram lá na Vila de Buena, onde a Zenith trabalha na clínica da vila, já que ela é curandeira. E aí pulamos mais um tempo, aonde o Rudeus Greydad nasceu, literalmente com aquilo que a gente falou, né? Rudeus não era para ter nascido ali. Ali o filho que eles tiveram, infelizmente, nasceu morto.
né? Mas a alma do Rudeus veio pra dentro daquele corpo por causa da fenda dimensional, e a história a partir daí é só sucesso, né? A gente já conhece. Ele cresce, a mãe vê que ele é proficiente em magia, busca outra pessoa, e quem veio pra conhecer ele, pra ser professora dele? Roxy, e assim por diante. Bom, família, eu espero que tenha sanado todas as suas dúvidas sobre a história antes do Rudeus. E se você curtiu, deixa o seu like aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também, para poder acompanhar muito mais histórias, seja de Mushoku Tensei ou de outros animes que a gente quase não vê por aí, hein? Que a minha meta é essa. Falar de animes que quase ninguém fala aqui no Brasil, mano. Essa aqui é a parada. Tamo juntos demais. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela força, vocês moram no meu coração. Valeu mesmo, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!